Bom, alunos, vamos aqui então resolver mais um exercício relacionado ao estudo de arranjos, tudo bem? Bom, o exercício diz o seguinte: 20 times de futebol disputam a Série A do Campeonato Brasileiro, sendo, tá, pessoal, que 6 deles são paulistas, maravilha. Cada time joga 2 vezes, tá, pessoal, contra cada um dos seus adversários. A porcentagem, tá, de jogos nos quais os dois oponentes são paulistas é... Olha só, galera, o que a gente sabe aqui? Para a gente poder calcular essa porcentagem, eu preciso saber, né, o total de jogos. Então a primeira coisa que eu preciso saber aqui, galera, ó, é o total de jogos. Por que eu preciso saber disso? Bom, porque a gente sabe o seguinte: a quantidade de jogos paulistas dividido pelo total de jogos vai me dar essa porcentagem, certo? Que é essa informação que o exercício quer. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular esse total de jogos. E aí vejam o seguinte, tá, pessoal? Se nós temos lá, né, o Flamengo jogando contra o Corinthians, isso é um jogo. Quando eu tenho o Corinthians jogando com o Flamengo, isso é outro jogo, né? Então a gente chama lá o jogo de ida e o jogo de volta, né? Então quem está familiarizado aí com jogos de futebol, sabe que é assim que funciona, certo? Inclusive quando a gente vê lá na imagem da TV, quando a gente vê primeiro lá, né, o time do Flamengo, a gente sabe que o jogo está acontecendo na casa do Flamengo. Quando a gente vê primeiro, né, o Corinthians lá, né, na imagem da TV, a gente sabe que o jogo está acontecendo lá na casa do Corinthians. Então vejam que são jogos distintos. Apesar de estarmos usando os mesmos elementos, né, Flamengo e Corinthians, certo? A ordem, né, disso aqui, ó, resulta em um jogo diferente, né? Então quando eu falo Flamengo versus Corinthians, é o jogo de ida. Quando eu falo Corinthians versus Flamengo, eu estou falando do jogo de volta. Então quando eu tenho aqui essa troca de elementos gerando um resultado diferente, eu estou falando de arranjos, certo? Então uma coisa é o Flamengo jogar Corinthians, outra coisa é o Corinthians jogar com o Flamengo, né? A gente sabe que pode ser os mesmos times, né? Inclusive os mesmos técnicos e tudo mais, mas vai ser um jogo diferente, vai ser uma coisa diferente, né? Um evento diferente. Então nós estamos falando aqui de arranjos, tudo bem? Bom, galera, então vamos lá, o total de jogos, vejam bem. Para a gente poder calcular o total de jogos, vejam que o meu N aqui, galera, ó, são 20 clubes, não é isso? E eles não jogam 2 vezes entre si, não é isso? Ou seja, vai jogar né, o Corinthians e o Flamengo jogam uma vez, que é o jogo de ida, depois joga de novo, que é o jogo de volta. Ou seja, o nosso P aqui, pessoal, vai ser o 2. Então o total de jogos ele é calculado da seguinte maneira, né? O nosso arranjo de 20 elementos tomados 2 a 2, certinho? Lembrando que a nossa regrinha, tá, pessoal, do arranjo é ANP, certinho? Igual a N fatorial dividido por N menos o P fatorial. Lembrando da brincadeira, Ana não pode namorar, não pode, beleza? Então aqui, pessoal, isso aqui vai ser o seguinte, olha, o nosso 20 fatorial, né, dividido pelo nosso 20 menos o nosso 2 fatorial, certinho? Então vejam aqui, pessoal, que eu vou ter aqui o 20 fatorial dividido por 18 fatorial, certo? E aí eu vou ter aqui que o meu arranjo de 20 elementos dispostos 2 a 2, né, vai ser aqui o nosso 20 vezes o nosso 19 vezes o nosso 18 fatorial. E aí perceba que eu tenho aqui o 18 fatorial no nosso denominador. Esse 18 fatorial com 18 fatorial simplifica. Vejam aqui, pessoal, que o meu arranjo de 20 elementos dispostos 2 a 2 vai ser igual a 20 vezes o 19, né, galera? Então 20 vezes o nosso 19, isso vai dar aqui, pessoal, 380 jogos. Então vejam que no Campeonato Brasileiro, certo? Com 20 clubes, né, disputando lá, né, a Série A, eu tenho um total de 380 jogos. Maravilha? Bom, o que está faltando eu fazer agora? Calcular quantos jogos acontecem entre os paulistas, correto? Então vejam bem aqui, galera, olha, o número de jogos, olha só, o número de jogos entre, certo, pessoal? Entre, esse entre meu ficou feio, né? Entre os paulistas, certo? Paulistas. Muito bem. Galera, qual é o total de clubes paulistas que eu tenho aqui? Eu tenho um total de 6 clubes paulistas, certo? E detalhe, cada clube paulista, eles jogam 2 vezes também entre si. Ou seja, se eu tenho aqui o Corinthians versus Palmeiras, certo? Então nós temos lá o jogo Corinthians versus Palmeiras e depois nós vamos ter o jogo Palmeiras versus Corinthians, né? Que é o jogo de ida e nós temos aqui o jogo de volta. Então vai ser isso que vai acontecer. São eventos diferentes, né? Então eu estou usando os mesmos elementos, mas eu tenho eventos diferentes. Então vejam aqui, pessoal, que o nosso P vai ser o 2. E aí, pessoal, o total de jogos entre os paulistas vão ser um arranjo de
6 elementos dispostos 2 a 2. E aí basta eu fazer aqui então 6 fatorial dividido por 4 menos... Opa, 4 não, né? Já estou dando o resultado ali. 6, né, pessoal? 6 menos o 2 fatorial. Eu tenho que 6 fatorial dividido aqui por 4 fatorial. O nosso arranjo de 6 elementos dispostos 2 a 2 vai ser 6 vezes o 5 vezes o 4 fatorial dividido pelo 4 fatorial. Esse 4 fatorial com 4 fatorial pode ser simplificado. E aí percebam, né, pessoal, que o nosso arranjo aqui, ó, de 6 elementos dispostos 2 a 2 vai ser igual a 6 vezes 5, vai dar 30, certinho? Então nós temos aqui, tá, galera? 30, né, resultados diferentes, 30 jogos entre os paulistas, ok? E agora, pessoal, a porcentagem, que é o que o exercício deseja saber, né, essa porcentagem, olha só. Ele pergunta o seguinte, né? A porcentagem de jogos nos quais os oponentes são apenas paulistas são, né, galera? Pra gente poder fazer isso, pessoal, eu pego esses 30 jogos e divido aqui pelos meus 380, certinho? Quando eu faço isso, galera, eu vou descobrir essa porcentagem de jogos que acontecem apenas entre os paulistas. Então eu tenho aqui o nosso, né, 30 dividido por 380. Galera, isso aqui vai dar o seguinte, ó, 4 casas decimais são suficientes. 0,07... 89. Se eu multiplicar esse resultado aqui por 100, tá, galera, eu vou ver essa informação na forma percentual, que é exatamente o 7,89%, beleza? Ou seja, 7,89% dos jogos acontecem entre os paulistas. Isto, né, pessoal, se o Campeonato Paulista tiver 6 clubes, ok? E aí vejam que a letra A menor que 7%, então a letra A está falsa. Maior que 7%, mas menor que 10%, opa, esse já é o resultado. Então vejam que a nossa letra B, tá, galera, é a nossa alternativa correta, beleza?